Graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco, que Deus abençoe você que gosta desse canal, seja bem-vindo, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não esqueça, de estar junto com a gente para receber todas as notificações de oração, de mensagem, conhecimento, porque estamos levando a palavra de Deus com zelo, simplicidade e amor pela verdade. Vamos falar sobre a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é uma parte essencial da teologia cristã, referindo-se ao processo final de salvação, no qual o crente, após passar pela justificação, regeneração, santificação, será transformado e levado à presença de Deus de maneira perfeita e completa. A glorificação é o último estágio da salvação e envolve a perfeição espiritual e física, onde o crente será livre de todo pecado e sofrimento, sendo completamente conformado à imagem de Cristo. A glorificação é o estado de perfeição e de glorificação do crente, em que ele experimenta a plenitude de salvação, recebendo um corpo glorificado e imortal, sem pecado, sofrimento ou morte. A glorificação é o final do processo da salvação e a consumação de todas as promessas de Deus para o cristão. Filipenses 3:21 diz: o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser conformado ao corpo da sua glória, segundo a eficácia pelo qual pode também submeter a si todas as coisas. A glorificação envolve a transformação do corpo físico do crente. O corpo humano, que está sujeito à decadência, doença, dor, morte devido ao pecado, será transformado em um corpo incorruptível e imortal. Esse corpo glorificado será semelhante ao corpo ressurreto de Jesus Cristo e livre, perfeito de qualquer imperfeição ou fraqueza. Filipenses 3:20 e 21 diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, segundo a eficácia com que ele pode até submeter todas as coisas. Essa transformação é necessária, porque como seres humanos estamos sujeitos ao pecado e às suas consequências. A glorificação trará a plena restauração e a perfeição do corpo humano, sem qualquer deficiência ou sofrimento. Na glorificação, o crente será levado à presença de Deus. A presença de Deus será experimentada de forma completa, sem barreiras, e o crente viverá para sempre em comunhão com Ele. Essa experiência de estar com Deus será marcada por um gozo perfeito e eterno. 1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A glorificação também envolve a satisfação total na presença de Deus, algo que os cristãos esperam com grande expectativa. A visão direta de Deus será um momento de alegria e perfeição para os salvos. Na glorificação, o crente será completamente livre do pecado, da dor, sofrimento e de lágrimas. O pecado será erradicado, o crente será transformado, vivendo em santidade eterna e experimentando a paz que excede todo entendimento. Não haverá mais luta contra o pecado, nem as consequências de um mundo caído. Apocalipse 21:4: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e a morte já não será, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O crente será livre de toda a corrupção que afeta o corpo e a alma devido ao pecado, experimentando a perfeição espiritual e física, sem qualquer tipo de sofrimento ou imperfeição. A glorificação é também o momento de que os crentes serão totalmente conformados à imagem de Cristo, embora já tenham sido transformados durante o processo de santificação. Na glorificação, essa conformidade será levada à perfeição.
O crente, finalmente, será totalmente como Cristo, refletindo a sua glória e o caráter de maneira completa. 1 João 3:2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Romanos 8:29 diz: Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na glorificação, o crente será completamente santificado e plenamente transformado para refletir a perfeição e a santidade de Cristo. A glorificação é parte do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Desde a criação, Deus planejou glorificar os crentes em Cristo, trazendo a perfeição em todos os aspectos, espiritual, físico e emocional. A glorificação é o cumprimento da promessa de Deus de que aqueles que foram justificados, regenerados, tendo novo nascimento e santificados, também serão glorificados. Romanos 8:30 diz: E ao que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, a este também justificou, e o que justificou, a este também glorificou. A glorificação, portanto, não é apenas uma transformação física e espiritual, mas também o cumprimento das promessas de Deus, que assegura aos crentes uma herança eterna, onde eles experimentam a realização do plano divino. A glorificação é a esperança final para o cristão. Embora os crentes experimentem as bênçãos da salvação aqui na terra, a glorificação é a realização plena dessa salvação, onde as promessas de Deus se cumprirão de maneira total e perfeita. Essa esperança é uma fonte de consolo, motivação, perseverança ao cristão, pois ele sabe que o seu futuro é garantido com Cristo. Romanos 8:24 e 25, porque em esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A glorificação é um futuro que os cristãos esperam com grande expectativa, pois é a culminação de sua salvação e o início da sua vida eterna com Deus. A doutrina da glorificação tem um impacto profundo na vida do cristão. Ela oferece uma perspectiva de esperança diante das dificuldades e da vida presente, lembrando que os crentes de que o sofrimento atual não se compara à glória futura. A expectativa da glorificação leva o cristão a viver uma vida com fidelidade, perseverança, confiança em Deus, sabendo que a luta presente é temporária e que a recompensa futura será eterna e perfeita. 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Filipenses 3:14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A doutrina da glorificação é a consumação final da salvação, onde o crente será transformado de maneira perfeita e será livre do pecado, da dor e da morte. Na glorificação, o crente será dado a ele um corpo incorruptível e imortal, será completamente conformado à imagem de Cristo e viverá eternamente na presença de Deus. Esse evento é a conclusão do plano da salvação de Deus, garantindo uma esperança viva para os cristãos, enquanto aguardam com alegria e confiança o retorno de Cristo e a realização de todas as promessas de Deus para nós que somos de Cristo.